Seja bem-vindo ao Página 2, que hoje chama Agostina. Chamar é o termo, escreveu Agostina Bessa Luís, referindo-se ao ato de biografar. E foi o que fez Isabel Rio Novo durante 2 anos. Cruzou retratos e relatos, documentos e depoimentos, visitou os lugares de Agostina e mergulhou na obra uma e outra vez. E o resultado é este, O Poço e a Estrada, a biografia de um dos grandes nomes da cultura portuguesa contemporânea. Isabel, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu. Professora universitária, doutorada em literatura comparada, leitora compulsiva de Agostina, tremeu quando lhe propuseram esta biografia? Estremeci diante da consciência que tinha da grande responsabilidade e do grande desafio que tinha à minha frente, mas ao mesmo tempo antevi o grande prazer que iria ter durante este percurso e que se confirmou. Logo nas primeiras páginas, a Isabel cita Álvaro Manuel Machado, que defende que a melhor autobiografia de Agostina seria o conjunto da obra da autora. E ao ler o seu trabalho, isto parece rigorosamente verdade, a forma como a Isabel caracteriza Agostina através dos personagens, dos ambientes, até mesmo dos conflitos. A obra de Agostina foi mesmo a grande fonte deste trabalho. Outros antes de mim viram que a obra de Agostina ressoa infinitas marcas biográficas. Um dos primeiros a dizê-lo foi, de facto, Álvaro Manuel Machado, que é até agora o autor da primeira obra de cariz biográfico, com uma grande envergadura, sobretudo uma componente ensaística muito forte. Mas quase todos os leitores de Agostina têm essa sensação de que ela se projeta muito na própria obra ficcional e os lugares da sua infância e pessoas da sua infância, da sua família, pessoas que lhe eram próximas. Aquilo que eu pude constatar à medida que voltava a mergulhar na obra dela, uma obra que eu já conhecia profundamente desde a adolescência, porque realmente me tornei uma leitora compulsiva de Agostina desde o final do ensino secundário, quando descobri a Sibila, foi que eu própria me surpreendi ao dar-me conta da quase infinita teia de relações que existem entre a obra de Agostina e a sua biografia. Agora, se isso foi um bom ponto de partida para mim e uma vantagem que eu trazia à partida, esse bom conhecimento prévio da obra, obviamente que para uma biografia que se pretendia rigorosa, factual e não uma biografia romanceada, um romance biográfico, isso só poderia ser um bom ponto de partida, que depois foi sendo confirmado à medida que avançava na pesquisa documental e na indagação de outras fontes. Claro. E isso traduz desde logo no título, O Poço e a Estrada, que nos remetem também para um romance. Que nos remete também para um romance de Agostina, concretamente para uma passagem do romance O Manto, na qual um pequeno Marcelo, que tem 6 anos, se debruça sobre um poço que existia na aldeia onde vivia, ao qual os habitantes atribuíam poderes mágicos, e ele um dia, debruçado no poço, avista ao fundo uma estrada longa e interminável. E na altura em que eu tentava encontrar, ou começava a pensar num título para este livro, já que o subtítulo seria obviamente Biografia de Agostina Bessa Luís, ia selecionando algumas expressões que poderiam dar bons títulos, e quando encontrei este pensei, não, está escolhido. Isabel, não há neste livro propriamente factos desconhecidos, absolutamente novos, mas há mais detalhes, maior contextualização daquilo a que Isabel já chamou numa entrevista recente, as 4 etapas, ou 4 temas, se quiser. Falamos do casamento, falamos da relação com um crítico literário, falamos também do pedido de ajuda a autores consagrados e também do período de depressão em Esposende. O que é que ficou a conhecer que não conhecia antes, depois deste trabalho? Pois, em traços gerais, eu penso que as grandes etapas da vida da Agostina são globalmente conhecidas, até porque ela própria falou várias vezes desse percurso em entrevistas, sobretudo a partir de um determinado momento da sua carreira. Agora, o que eu descobri foi em todos esses episódios que eu já achava que conhecia bem, descobri depois infinitos detalhes e infinitas ressonâncias que, se não alteram globalmente a história, pelo menos lhe dão uma dimensão, e uma dimensão por vezes até emocional, que para mim foi uma surpresa. Por exemplo, o casamento. A própria Agostina contava, sobretudo nos últimos anos, que tinha conhecido o marido através de um anúncio, mas garanto que é muito diferente depois de 2 anos a pesquisar as páginas dos classificados do jornal 1º de Janeiro, descobrir efetivamente o anúncio. Porque o anúncio colocado por Agostina é o único
num período de 3 anos, colocado por uma rapariga, o que demonstra desde logo a ousadia e, enfim, a coragem daquela jovem, não é? Estamos a falar do contexto dos anos 40 e Agostina, de uma família relativamente burguesa e conservadora. O início da vida literária é outro período que para mim foi particularmente interessante, porque descobri textos que Agostina publicou ainda no período em que vivia em Coimbra, quando Alberto Luís, o marido, era estudante de Direito e por isso o jovem casal instalou-se em Coimbra, onde o marido de Agostina ainda fazia estudos universitários, e ela concorria aos Jogos Florais, que eram... Em nome do marido, em nome do marido, Bessa Luís. Porque eram reservados aos estudantes da Academia. E isso foi um momento muito emocionante. Por exemplo, descobrir no jornal Via Latina, que era um jornal da Academia Coimbra, um conto que julgo que é, tanto quanto pude apurar, é inédito, portanto não está incluído nem sequer nas recentes compilações que há dos textos jornalísticos de Agostina. Depois tornou-a muito humana também aos meus olhos ter percebido que Agostina passou no início da sua carreira pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios, porque passam, eu diria, todos os escritores que se aventuram na carreira das letras. Ela própria contava também que tinha enviado a sua novela de estreia, Mundo Fechado, aos grandes escritores consagrados do seu tempo, Miguel Torga, o Ferreira de Castro, de quem aliás viria a tornar-se muito amiga, o Teixeira de Pascoais, que demoraria uns anos até ela encontrar a resposta dele, e o Aquilino Ribeiro. E ela não escondia, mas foi muito diferente depois ter percebido, através das cartas de Agostina, da correspondência que ela dirigiu, nomeadamente a Ferreira de Castro e a Aquilino Ribeiro, uma Agostina jovem, insegura, com as inseguranças, eu diria, normais. De quem se prepara para submeter ao público o produto do seu labor literário, a pedir ajuda para a publicidade do seu livro. E deixe-me dizer que a passagem em que a Isabel descreve a carta que depois foi entregue, presumo que pela prima de Teixeira de Pascoais, pela sobrinha, já depois da morte do escritor, essa passagem é deliciosa, estou aqui a partilhar com os nossos espectadores. Isabel, disse numa entrevista ao Observador, creio, que Agostina foi prejudicada por ser mulher, nortenha e de direita. Quer explicar melhor? Bom, digamos que Agostina também não se furtava propriamente a ser mal interpretada, uma vez que ela própria cultivava a seu respeito uma série de enigmas ou de perplexidades e alimentava um pouco a controvérsia. Aliás, eu acho que descobri nesta pesquisa uma Agostina ainda mais insubmissa, independente e, em alguns pontos, de facto, controversa do que aquela que eu já conhecia. Por exemplo, a questão do rótulo de direita prejudicou-a bastante, creio eu, tanto no período antes do 25 de Abril como inclusivamente a seguir à Revolução, mas no período antes do 25 de Abril, em que uma boa parte da intelectualidade portuguesa se posicionava frontalmente, ou tão frontalmente quanto era possível, contra o regime, a Agostina, sem ser, obviamente, partidária da ditadura, que de facto não era, isso eu constatei pela leitura da sua correspondência, ou confirmei pela leitura da sua correspondência, era um facto que não se posicionava abertamente contra o regime. E por esse facto, alguns intelectuais de esquerda tiveram tendência para a depreciar, transportando depois para a apreciação da própria obra a pouca simpatia que nutriam por ela enquanto pessoa. E percebeu porque é que ela não o fazia? Porque tinha outra temática para a sua obra, por alguma outra razão que conseguiu descortinar ou não? Provavelmente porque o seu posicionamento passava também por uma certa, como dizia Sofia de Melo Breiner, por uma certa diplomacia, um certo jogo de cintura. Mas esse faz parte, se calhar, dos enigmas que esta biografia levanta e aflora, mas que não é completamente esclarecido. Encontrou-se 2 vezes pessoalmente com Agostina. Essas impressões pessoais foram depois confirmadas neste trabalho? Teriam sido esses encontros substancialmente diferentes depois desta investigação?
Bom, isso seguramente teriam sido substancialmente diferentes. Eu encontrei-me várias vezes com a Agostina, mas enfim, em ocasiões onde tive efetivamente a oportunidade de falar com ela foram 2 ocasiões em anos seguidos, no início do milénio, quando fiz parte de uma equipa que a entrevistou. E nessa altura eu remeti para outra colega, que aliás era amiga da Agostina, a tarefa de lhe colocar as perguntas, e coloquei-me em segundo plano, até em termos físicos, pus a minha cadeira bem atrás do cenário, porque a sensação que eu tinha era, para já era muito jovem, era bastante reservada, e a sensação que tinha diante daquela figura extraordinária cuja obra eu admirava de tal forma, era tanta que realmente eu me sentia muito pequenina diante da Agostina. Hoje acho que teria pelo menos a coragem de falar com ela e de sentir de perto ou de mais perto aquilo que guardo realmente na minha memória, que é o extraordinário sentido do humor e a extraordinária inteligência que emanava do olhar, dos gestos, da própria presença física. Me parece que a fotografia escolhida para a capa do livro traduz muito bem. No livro diz que a Agostina conseguia perturbar, intimidar e inspirar receio. É disso que estava a falar, não é? Sim, e que muitos dos meus entrevistados confirmaram. E estou a falar de pessoas que a admiravam, de pessoas que tiveram com ela uma relação de grande proximidade, por vezes que foram amigos e amigas de Agostina, mas que traduziam bem esse primeiro sentimento que depois, com o trato mais frequente, a Agostina conseguia também desfazer, até porque ela era bastante bem-humorada, dizia muitas piadas e muitas vezes também contribuía depois para que o clima ficasse mais até íntimo. Sobre ela própria, não é? Tem um enorme sentido de humor sobre ela própria. Por exemplo, há um episódio quando ela, um dos períodos mais conturbados da vida da Agostina, no período público, de vida pública da Agostina, quando ela sai do jornal 1º de Janeiro, depois de uma situação bastante complicada, que tem a ver com uma edição apócrifa de um dos números do jornal, há uma fricção com os proprietários do jornal e com ela, com a direção de que ela fazia parte, que ela chefiava, em que descobri isso através de um testemunho também. Ela, a dada altura, a direção chama-lhe, os proprietários do jornal dizem que ela é uma velha. E a Agostina, quando descobre isso mais tarde, ri-se, porque diz ela, já há muito tempo que me chamam velha quando querem calar-me. A Isabel descreve também como muito pouco convencional, até na forma como lidava com as homenagens. Resistia por subestimar, por desprezar esse tipo de reconhecimento? Não, isso creio que não, de todo. A Agostina gostava dos aplausos, acho que gostava sobretudo dos aplausos do público e dos leitores, ou que viessem ter com ela e a reconhecessem como pessoa, independentemente de lhe lerem ou não os livros. Gostava muito, isso eu descobri não só através da sua correspondência, mas através do testemunho dos seus amigos, gostava muito da parte pecuniária dos prémios e fazia-o e admitia-o com total transparência. Penso era que tinha também uma grande consciência do quanto, no fundo, todas as honrarias, todas as cerimónias, todos os prémios que se possa obter são sempre falaciosos e muito insignificativos diante do significado global de tudo. Isso a Agostina, eu acho que tinha sempre muito bem presente, não é? O quanto uma vida humana é limitada e o quanto, no fundo, tudo isso é qualquer coisa de fato e que não significa assim tanto. Isabel, se no final desta biografia o leitor voltar à obra de Agostina, diria que a missão foi cumprida? Em absoluto. Um dos meus grandes objetivos era, para já, que conhecessem uma vida fascinante, uma pessoa extraordinária, uma autora ímpar da literatura portuguesa, que conseguissem ler este livro como um romance, no sentido em que vão descobrir certamente uma vida empolgante, mas um grande objetivo era, ou o objetivo principal era, conduzir ou reconduzir cada vez mais leitores até à obra da Agostina. Isabel, foi um gosto conversar consigo e um gosto ainda maior ler o livro. Muito obrigada.
E no final, Isabel Rio Novo avisa o leitor: a vida de Agostina não cabe nos limites cronológicos do nascimento e da morte, tem de indagar-se no futuro da obra. Boa noite, boa semana.